Estamos de volta com mais um bate-papo aqui na Fenazan, o CanaCast. E pessoal, muito obrigado por todos que estão entrando aí na live. Muito obrigado a todos que participaram nos outros bate-papos que a gente teve durante o dia. Bom, agora a gente já está se encaminhando, eu já acho que é o nosso último papo que a gente vai ter hoje. Amanhã teremos mais. Estamos aqui na feira do dia 21 ao dia 23, então durante esses dias a gente vai estar fazendo live. A gente vai estar colocando todo dia nos nossos stories as agendas, a gente também postou lá as agendas com os assuntos. Então não deixe de perder nenhuma transmissão, os bate-papos estão muito legais, tá cheio de inovação, insight, então não perca porque tá muito interessante, tá pessoal? Então agora, para a gente fechar hoje o dia, a gente vai falar um pouquinho sobre qualidade, tradição e tecnologia que atravessam gerações. E eu tô aqui com o Lucas Kenji, que faz parte da promoção técnica. Acho que é a pessoa ideal para a gente estar falando. Tudo bem, Lucas? E aí, Vitor? Tudo bom? Bom, Lucas, o que você está achando da feira? Tá com voz ainda para falar de tanta gente que você atendeu hoje? Cara, bem movimentada, muito bacana, evento sensacional e muito importante também para o segmento, né? Então é sempre importante marcar presença. Sim, é muito bacana. Esse é um dos eventos que a gente mais fica animado durante o ano inteiro. É o que mais atinge o nosso segmento. Então por isso que a gente fica muito ansioso para esse dia. E cara, hoje eu queria também pegar alguns insights com você sobre a Canaflex, sobre como começou algumas coisas na Canaflex. Então, cara, vamos para a primeira pergunta aí. De onde vem o nome Canaflex, já para a gente começar? Bom, então, pessoal, muito boa tarde, bom dia, boa noite. Satisfação estar aqui participando. E, bom, respondendo a pergunta, o nome Canaflex, para quem não sabe, ele vem do fundador, Shiro Kanao, que teve uma união entre o nome, canal, com o conceito de flexibilidade, que é o conceito que o nosso produto tem. Então, Canaflex vem justamente da junção desses dois nomes. Sim, legal. E o Shiro Kanao, ele era do Japão, né? A Canaflex, ela veio do Japão e veio para o Brasil, né? Exatamente. A Canaflex nasceu em 1952 no Japão. Sim. E aqui no Brasil nós temos uma hold. Inclusive existe aqui o Canaflex, que está aqui no evento, inclusive com a Sansui, sim, que é a empresa do grupo da Canaflex. Então existe toda uma história acerca dessa questão, porque a Sansui ela nasceu de uma mangueira chamada Sansui, que vem até hoje nos nossos catálogos. Sim. Então, lá na década de 60, eles criaram essas mangueiras e depois vieram aqui para o âmbito da fabricação própria da Canaflex. Sim, E essa mangueira, eu já ouvi que ela tem uma história por trás, né? Tem uma história muito interessante, que ela começou... Você conhece bem essa história para passar pra gente? Vamos lá. Então, na década de 60, os agricultores necessitavam de uma mangueira de alta pressão. Sim. Que eles plantavam batatinhas e café na região sul do Brasil e dependiam da importação desse material, que necessitava ser um material específico que vinha lá do Japão. Sim. Por conta justamente da resistência química que a mangueira tem, justamente por conta do contato com pesticidas, fungicidas, que são os materiais usados para evitar problemas na sua plantação. Sim. E sabemos bem como que é a questão da importação, né? No cenário atual, qualquer instabilidade política, isso tudo acaba afetando. Então, optou-se em fazer a nacionalização desses itens. Ou seja, ser fabricado aqui no Brasil, né? Exatamente. Aí trouxeram a fabricação aqui para o Brasil na década de 60, começando e iniciando, né, com a Sansui. E em 2005, isso acabou vindo aqui para domínio da Canaflex. Então tivemos a grande satisfação de começar a fabricar essas mangueiras que até hoje estão aí no mercado. E é uma história interessante porque nasceu da necessidade dos agricultores, né? E é uma coisa que está aí até hoje, tanto que a gente tem, né, a mangueira Sansui Super, né, faz parte do nosso portfólio hoje em dia. É legal ver essa história que tem por trás de um produto e é tão bom que já está há 50 anos no mercado, não é? Exatamente. A Canaflex aqui no Brasil começou em 1973 e inclusive em novembro a gente
faz aniversário, mês que vem vai ter festa aí, né? E basicamente, até hoje temos aí um grande histórico de sucesso. Legal, que bacana. E como começou a produção no Brasil? Ela começou justamente com a Sansui, mas depois da Sansui a gente expandiu o leque, a gente não ficou só no agronegócio, né? Sim, essa interface com a Sansui ocorreu um pouquinho depois, 2005, mas na década de 70 a gente foi pioneiro na fabricação de algumas mangueiras, que a gente diz mangueiras espiraladas, por conta justamente da espiral que confere uma estrutura. Seria mais ou menos aquelas ali, né, que a gente tem ali. Exatamente. Essas mangueiras aqui, a mangueira laranja, a mangueira azul, que a gente chama de KM e KP, Canaflex para serviço médio, Canaflex para serviço pesado. Essas duas já são para sucção. Sucção e descarga de produtos. Sim. Então, são mangueiras que fazem parte do pioneirismo da Canaflex aqui no mercado brasileiro. Sim. Depois dessas mangueiras nós passamos a fazer outros produtos, né? Como, por exemplo, condutos, que são essas mangueiras chatas, lembram muito aquelas mangueiras de bombeiro, porém não são especificamente aquelas que enroladas normalmente no extintor, aí já vê. Exclusivamente essas aqui para justamente pressão positiva, tá? Sim. Então você descarga, tem uma descarga de produto aqui por meio dessas aqui. Sim, e depois, não menos importante, é um marco histórico que aconteceu, nós começamos a fabricar os dutos corrugados de polietileno de alta densidade. Então a gente sabe bem que o Japão ele é um país com várias instabilidades por conta dos terremotos. Sim. Então houve a necessidade de nós elaborarmos alguma alternativa. E qual alternativa foi essa? Seja na rede subterrânea, ou seja na rede aérea, em que a gente tem a transmissão de cabos elétricos, a gente utilizou um duto. Quem não sabe, duto é justamente para essa questão do transporte de cabos elétricos, tá? E esses dutos eles permitiam uma flexibilidade de modo que as instabilidades que ocorriam lá no Japão permanecessem sem danificar as redes. Então, fazendo isso de uma forma subterrânea, ganhando inúmeras vantagens, dentre elas a questão da poluição visual, que passou a ser inexistente, né? Aqui no Brasil é algo que a gente vê bastante, a fiação toda passando de maneira aérea por postes, e diferente de outros países que já adotaram, viram as vantagens de fazer a passagem de cabos subterrâneos, que você tem ali uma segurança maior. Então, tudo sempre nasce de uma necessidade. Que bacana, né? E a gente vê a importância que a tecnologia aplica nos produtos, né, para trazer inovação e melhorar cada vez mais a infraestrutura e também outros setores do mercado. E eu vi que você mostrou as duas mangueiras de sucção, a gente trabalha só com PVC ou tem outro material que a gente trabalha também? Existem outros materiais, sempre analisando a questão de aplicação e necessidade, né? Então, por exemplo, esses materiais aqui são em poliuretano, que é um outro tipo de material, justamente para quando eu tenho alguma necessidade voltada à abrasão. A abrasão seria o desgaste. Então você tem um contato ali contínuo com algo e você quer que o material dure o máximo possível. Então a gente acaba usando esse outro perfil de material justamente por conta da sua performance nessa situação. Então essas mangueiras se destacam por ter uma resistência à abrasão 5 vezes superior em relação ao PVC. Legal. E é um produto que também tem um conceito um pouco diferente, uma mangueira aramada, né? Sim. Existe uma seta para indicação do fluxo. Esse daqui seria um fio antiestático? Seria Na verdade, esse é um arame, Vitão, que a gente coloca justamente na constituição do produto. Sim. Tá? Então, é um produto que já é bem consolidado, principalmente no mercado moveleiro, tá? E é importante sempre destacar a importância de instalar o item da maneira correta, sempre no sentido correto aqui da setinha com o fluxo do material que vai estar passante pela mangueira. Bacana. E, cara, sobre a Canaflex, ela trabalha com algum tipo de certificação para essas mangueiras? Tem alguma norma, algo do tipo, para esse tipo de produto? A partir de mangueira, especificamente, nós temos o segmento apóxico. Como o próprio nome sugere, são produtos que eles vão entrar em contato com algum tipo de alimento, né? Então você não pode ter contaminação com o alimento. Então pensa só na água que você bebe, o suco que seu filho toma. Então esses itens, eles precisam estar devidamente
posicionados de modo a evitar qualquer tipo de contaminação para aquilo que a gente vai carregar para o nosso organismo. Afinal, dependendo do tipo do produto, pode ser prejudicial à nossa saúde, principalmente quando a gente pensa a longo prazo. Por isso que a Canaflex, ela, de maneira bem clara, bem específica, coloca os produtos para teste. É um ensaio que nós fazemos, um ensaio chamado ensaio de migração, um laboratório externo à Canaflex, para não ter nenhum tipo de conflito. Sim. E também conforme a norma que existe, né? Existe uma norma da Anvisa justamente que determina qual é o procedimento a ser seguido para você ensaiar um produto desse. Importante ressaltar também que o que vale é o produto acabado, é o produto final. Laudo de matéria-prima, por exemplo, ele acaba não tendo validade porque você acaba tendo uma série de outros processos ao longo do caminho que podem eventualmente acabar tendo trazendo algum tipo de contaminação para o produto. Sim, bacana. Então dá para ver que todos esses produtos, antes de chegar, né, no consumidor final, ele passa por todo um processo de auditoria pela Canaflex, né? E, cara, já estamos se encaminhando aqui para o final e para a gente já finalizar, existe algum caso marcante de algum projeto que você tenha supervisionado, que você já tenha visto na Canaflex? Sim, existe uma história que a gente, meados de 2023, houve um fornecimento. Sempre que tem uma quantidade assim, um pouco mais específica, a gente acaba ficando mais atento, né? Sim, No caso, era o fornecimento de 1.200 metros de uma mangueira espiralada laranja, modelo KP que eu mostrei para vocês. Sim, só que de 6 polegadas. E isso chamou atenção naturalmente, principalmente por conta da especificação. E nós sempre atuamos, né? Vocês vão ver aí, acho que vai ser assunto de outras conversas, que temos uma equipe própria de engenheiros para fazer essa especificação, né? E nesse caso, a empresa nunca tinha comprado conosco e depois reportou para a gente que o produto que eles tinham antes, né, utilizado, durava cerca de 6 meses, mais ou menos, tem um prazo relativamente curto, e decidiram experimentar o nosso produto. Sim. E apresentou uma durabilidade média de 3 vezes superior, ou seja, bem maior, né? Tanto que ficamos esperando depois de 6, 12 meses um pedido a entrar novo, né, dada a quantidade, porque é uma quantidade expressiva, né, querendo ou não. E quando ficamos sabendo dessa situação, a gente até ficou feliz, né, logicamente, né, por conta da satisfação do cliente. E explorando um pouco mais esse ponto, nós descobrimos que foi uma época dentro daquela empresa em que o comprador estava de férias. Sim. E suspeito dali que foi o estagiário, dessa vez a culpa... A culpa foi do estagiário, jogaram a culpa do estagiário. Jogaram a culpa do estagiário, mas dessa vez o estagiário se deu bem, porque ele foi reconhecido por conta desse ganho que ele trouxe para a empresa e acabou tendo uma espécie de promoção interna lá. Que então, legal. Fez o certo sem saber, né? Não sei se você sabe ou não, de repente ele pode até ter algum conhecimento lá acerca disso, mas é justamente isso, o estagiário se deu bem nessa história. Que legal, bacana essa curiosidade. E, bom, pessoal, agora a gente já está finalizando. Lucas, muito obrigado pelo bate-papo. E, pessoal, estamos finalizando aqui hoje. A gente já concluiu a nossa agenda de hoje, mas amanhã estaremos já com uma nova agenda, novos bate-papos, novos assuntos, e eu convido vocês amanhã a estarem com a gente na nossa transmissão, e quem puder, venha para a feira. Estamos aqui do dia 21 ao dia 23, aqui no Expo Center Norte, com o nosso stand da Canaflex. Dentro do nosso stand está aqui também o CanaCast, você pode acompanhar. Então, pessoal, até amanhã e até a próxima.